Existe uma verdade que poucas pessoas gostam de ouvir. A maioria das pessoas nunca vai ficar rica. E não é porque nasceram pobres. Não é porque o mundo está contra elas. E muitas vezes nem é falta de inteligência. O verdadeiro motivo é muito mais simples. E ao mesmo tempo muito mais difícil de aceitar. A maioria das pessoas vive a vida inteira seguindo um caminho que nunca foi feito para levá-las à riqueza. Desde cedo, quase todo mundo aprende o mesmo roteiro. Estudar, conseguir um emprego, trabalhar todos os dias, pagar contas e repetir esse ciclo por décadas. Esse caminho pode trazer estabilidade, mas raramente traz liberdade financeira. Existe uma grande diferença entre sobreviver e construir riqueza. Sobreviver significa trabalhar constantemente apenas para manter a vida funcionando. Construir riqueza significa criar algo que cresce com o tempo, algo que continua gerando valor mesmo quando você não está trabalhando diretamente por aquilo. Mas poucas pessoas pensam dessa forma. A maioria troca tempo por dinheiro durante toda a vida. Trabalham horas e mais horas esperando que, algum dia, o esforço acumulado seja suficiente para mudar tudo. Só que existe um limite muito claro nesse modelo. O tempo é limitado. Ninguém consegue trabalhar mais horas infinitamente. E enquanto algumas pessoas estão presas nesse ciclo, outras começam a entender algo importante. Dinheiro precisa trabalhar para você, e não apenas o contrário. Mas existe um outro fator ainda mais poderoso que impede muitas pessoas de ficarem ricas: mentalidade. A forma como alguém pensa sobre dinheiro pode determinar o tipo de vida que ela terá no futuro. Muitas pessoas cresceram ouvindo frases como: dinheiro é difícil de ganhar. Rico é quem tem sorte. Isso não é para gente como nós. Essas ideias parecem pequenas, mas ao longo dos anos elas criam limites invisíveis. Limites que fazem alguém acreditar que certos resultados simplesmente não são possíveis para ela. Uma pessoa acredita nisso, ela para de tentar coisas maiores antes mesmo de começar. Existe também outro comportamento que mantém muita gente presa exatamente no mesmo lugar: o consumo imediato. Vivemos em um mundo onde tudo é feito para fazer você gastar. Novos celulares, roupas, tecnologia, entretenimento. Sempre existe algo novo para comprar. Nada disso é necessariamente errado. O problema começa quando alguém passa a vida inteira gastando tudo o que ganha, sem nunca construir algo que cresça com o tempo. Muitas pessoas aumentam o padrão de vida toda vez que ganham um pouco mais de dinheiro. Se o salário aumenta, os gastos também aumentam. E assim, mesmo trabalhando mais e ganhando mais ao longo dos anos, elas continuam presas exatamente no mesmo lugar financeiro. Enquanto isso, pessoas que constroem riqueza fazem algo diferente. Elas pensam no longo prazo. Elas entendem que dinheiro pode ser usado de duas formas: para comprar conforto imediato ou para construir liberdade no futuro. E muitas vezes, escolher liberdade exige disciplina. Disciplina para investir quando seria mais fácil gastar. Disciplina para aprender novas habilidades. Disciplina para trabalhar em algo que pode levar anos para dar resultado. E esse é exatamente o ponto onde muitas pessoas desistem. Porque construir riqueza raramente é rápido, raramente é fácil e quase nunca é confortável. A maioria das pessoas quer resultados rápidos, quer mudanças imediatas, quer ver progresso em poucos meses. Mas as coisas realmente grandes da vida costumam levar tempo. Riqueza é construída da mesma forma que um prédio, um tijolo de cada vez. Pequenas decisões feitas de forma consistente ao longo de muitos anos podem criar resultados gigantescos no futuro. Investir um pouco todos os meses. Aprender algo novo constantemente. Criar algo próprio. Melhorar um pouco a cada dia. Nada disso parece extraordinário no começo, mas ao longo de 10 ou 15 anos, a diferença se torna enorme. Enquanto algumas pessoas evoluem lentamente todos os dias, outras passam anos inteiros sem mudar praticamente nada. E quando finalmente olham para trás, percebem que o tempo passou, mas a vida financeira continua exatamente igual. Talvez a maior diferença entre quem constrói riqueza e quem nunca chega lá seja a responsabilidade. Muitas pessoas passam a vida culpando fatores externos: a economia, o governo, o chefe, a falta de oportunidades. E sim, essas coisas podem influenciar a vida de alguém. Mas pessoas que realmente mudam de vida fazem algo diferente. Elas assumem responsabilidade. Elas perguntam a si mesmas uma pergunta simples, mas poderosa: o que eu posso fazer com o que eu tenho hoje? Essa pergunta muda tudo, porque quando você para de esperar que o mundo mude e começa a mudar suas próprias ações, novas possibilidades começam a aparecer.
Talvez a verdade mais importante sobre riqueza seja essa. Ela não começa no banco. Ela começa na mente. Antes de qualquer dinheiro aparecer, existe uma mudança de mentalidade. A decisão de aprender mais. A decisão de evoluir. A decisão de não aceitar viver limitado apenas porque todo mundo ao redor vive assim. A maioria das pessoas nunca fica rica porque nunca muda a forma como pensa, decide e age. Mas algumas pessoas fazem algo diferente. Elas começam, e lentamente, passo a passo, constroem uma realidade completamente diferente. A pergunta é simples. Qual caminho você está seguindo agora? Porque o futuro financeiro de alguém raramente é decidido em um único momento. Ele é decidido pelas pequenas escolhas feitas todos os dias. E talvez a escolha mais importante de todas seja simplesmente começar a pensar de forma diferente.